Vincenzo. Boa tarde, TT, muito boa tarde aos amigos, boa tarde também ao ouvinte que nos acompanha. Pois é, o Atlético fez essa coletiva de imprensa, o Petralha voltou a dar coletivas de imprensa depois de 1 ano e meio, né? Depois da apresentação do Fernandinho em 2022, ele nunca mais tinha dado uma entrevista coletiva e aí agora volta a dar essa entrevista. O Petralha que ainda parece debilitado pela condição de saúde, né? O Petralha que ainda se recupera de uma cirurgia feita nesse ano, volta gradualmente às suas funções no Atlético. Mas ontem mesmo disse que não está envolvido no dia a dia do Atlético. Ele cuida das situações mais determinantes. Investimento em jogador, falou que ninguém compra e ninguém vende jogador sem o meu aval. E disse também que aí nas situações importantes ele está presente, mas ainda não voltou ao dia a dia e também não voltará. Confirmou duas chegadas aí na comissão do Atlético, na direção do Atlético, né? Como falou, que vai trazer um dirigente, um CEO para o dia a dia do Atlético, um comandante para acompanhar esse dia a dia, e também confirmou que o Atlético está trazendo um diretor de futebol para 2024. Furacão que não tem um diretor de futebol desde a saída do Felipão, do Luiz Felipe Scolari, em julho desse ano. Junho desse ano o Felipão deixou o Atlético, então o Atlético ficou aí 5 meses sem um diretor de futebol. Petralha confirmou ontem que vai trazer esses nomes. Além disso, falou também de outros nomes que chegam tanto para conselho quanto para montagem da chapa Cap Gigante, que vai concorrer sozinha nessas eleições. Não teremos aí a oposição, que ficou enfraquecida depois de um acordo feito com a situação, né, com a gestão atual. E aí a oposição perdeu essa força e não deve inscrever. Hoje é o último dia, inclusive, para inscrição de chapas. Ele confirmou mais 4 nomes. 2 para vice-presidência do Conselho Deliberativo. Falou do José Lúcio Glomb, que foi presidente da OAB por muitos anos, é atleticano, é um dirigente que chega para compor esse Conselho Deliberativo. E também falou do Luiz Alberto Kissner, que é diretor-presidente, diretor-presidente do aeroporto de Viracopos. Então, 2 dirigentes novos para compor essa chapa do Atlético. E aí no conselho, 2 voltas de dirigentes históricos no clube, do Ademir Adur e do Enio Fornea, 2 dirigentes que estavam presentes aí no primeiro ciclo vitorioso da Área Petralha, lá de 95 até 2001, e aí até importantes na construção também da Arena da Baixada. Então, eles até compuseram oposição em determinados momentos, chegaram a ter uma briga com o Petralha, mas voltam agora a compor o Conselho do Atlético, segundo o presidente do Furacão, que comentou muito mais coisas. Falou sobre o ano de 2023, disse que o ano foi espetacular, tirando o futebol, né? Ele menciona aí o acordo tripartite, menciona também a consolidação da Liga Forte do futebol e também da venda dos naming rights do Atlético. Somando tudo isso, somando todas essas dívidas e os faturamentos, o Atlético vai faturar 800 milhões de reais ainda com a venda do Vitor Roque. Então o Furacão tem um faturamento muito grande nessa temporada, consegue se livrar da maior dívida que o Atlético tinha, que era da construção da Arena da Baixada com o acordo tripartite, e agora vai ter investimento no futebol. Segundo Mário Celso Petralha, disse que vai montar um elenco forte e que vai trocar de treinador, vai buscar um treinador no mercado. Confirmou ontem que o Wesley Carvalho não será mantido no comando do time do Atlético, então o Furacão vai buscar um treinador. Inclusive falou que é uma tarefa muito difícil, porque tem que encontrar treinadores que estão no teto do Atlético, né? Estão na área de atuação do Atlético, digamos, falando em salário, né? O Atlético não é um time que paga tanto assim para treinadores. E aí ele também explicou o organograma do Atlético nesse momento. Falou que o Alexandre Matos é o nome que vai cuidar das transações do Atlético, vai cuidar do mercado do Atlético, de jogadores, tudo com o Alexandre Matos. Ele só entra na negociação financeira, segundo o Mário Celso Petralha, que também comentou que procurou um sucessor por muito tempo, mas que não encontrou um sucessor para sucedê-lo no Atlético, né? E essa sucessão deve ser feita com a venda da Sociedade Anônima do Futebol, que ele também comenta, fala que o valuation do Atlético, né? O valor do Atlético nesse momento é de 2,5 bilhões de reais, o que é um valor muito alto. Ele disse que o Atlético pode tirar a Arena da Baixada, por exemplo, desse pacote aí, para conseguir abaixar esse valor e conseguir encontrar um parceiro que esteja disposto a investir. E aí o Petralha
Petralha também comenta sobre o acordo tripartite. Fala que nunca teria feito o acordo se fosse ele, o acordo tripartite que foi feito na gestão lá de 2009 a 2011. Então, Furacão com essas novidades. No próximo bloco a gente escuta o Mário Celso Petralha, escuta todas as falas do presidente do Conselho Administrativo do Atlético, mas falas impactantes, falas importantes e que projetam também esse futebol do Furacão para 2024, ano do centenário do clube, né, TT? Eu acho, Dalk, que, claro, o Vincenzo Alicani ao longo do bate-pronto vai trazer esmiuçadas as falas do presidente, mas acho que a fala que o torcedor mais queria ouvir é a saída do Wesley Carvalho, a não permanência que ia ter uma do troca, Wesley Carvalho no comando do time principal. A coisa que eu mais queria ouvir, eu até ia perguntar pro Vincenzo, mas ele falou antes, né? Se o teto ia aumentar. Eu perguntei isso pro Mário Celso Petralha, inclusive, falei ontem sobre jogadores, né? O teto para contratação de jogadores vai aumentar? Ele esquivou da resposta, falou que tudo isso é com o Alexandre Matos, ele que define, mas ele entra na negociação financeira. Então a tendência é de que não, tá? A tendência é de que o teto não aumente para 2024. O Mário é um cara muito pé no chão nesse sentido, né? Só que aquela coisa. E é natural que o torcedor passional, ele vai ter essa cobrança no time. Só que a partir do momento que você não tem um investimento nem 30% do que tem Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, o próprio Botafogo, que teve um investimento muito alto essa temporada, o Grêmio tem um investimento alto. Se o Atlético não tem 30%, 40%, não tem nem como cobrar do time para brigar para ser campeão brasileiro, para brigar para ser campeão da Libertadores. Né? Claro que as coisas podem acontecer, os encaixes acontecem, o time às vezes joga muito melhor porque não é o dinheiro que determina tudo, mas mesmo assim, no final, jogadores mais caros naturalmente têm mais qualidade. O que você falou em ser campeão da Copa Libertadores, vou até puxar uma fala do Petralha agora. Ele fala sobre a final da Libertadores de 2022, um elenco que não teve o maior investimento da história do Atlético, que não entra nem perto da conta do que os gigantes gastam, né, que Flamengo e Palmeiras gastam por ano, mas que um time que chega na final da Copa Libertadores. E segundo Mário Celso Petralha, se não fosse um lance, a história poderia ter sido completamente diferente. Vice da Libertadores, não fosse aquela expulsão, com certeza o resultado seria diferente, porque no segundo tempo nós estávamos esperando os meninos mais cansados entrarem. O time do Flamengo é um time velho, né? Que eles não treinam como nós treinamos. Então, no segundo tempo, com certeza, o resultado poderia ser diferente. Tá aí o Mário Celso Petralha, então, fala da final da Copa Libertadores, ele que fala que o Atlético, se não fosse a expulsão, teria a chance de ganhar, e também fala que o time do Flamengo é um time velho e que não treina como o Atlético treina nesse momento, né? Então, ele fala desse lance aí na final da Copa Libertadores, né? Realmente, mas já é passado, né? Sim. E agora tem que ter uma projeção para que o futuro seja melhor e que o futuro consiga chegar numa final, né, e consiga vencer. E eu acho que justamente o discurso dele muda até porque o futuro é o centenário. O futuro é o centenário, só que ano que vem a chance de ter Libertadores é mínima. Sim. Né? Então, será que claro que o torcedor vai ficar sempre feliz com o título, mas será que o torcedor vai se contentar, por exemplo, com mais uma Sul-Americana? Ele projeta, né? Ele fala que a chance de jogar Libertadores é pequena, mas vamos tentar ganhar a Sul-Americana. E aí, acompanhando as reações nas redes sociais depois da torcida do Atlético, muita gente não gostou dessa fala porque queriam que o Atlético brigasse pelo Campeonato Brasileiro no ano do centenário, não pela Copa Sul-Americana. E aí, mais vai do investimento também. O investimento para 2024 pode ser parecido com o que foi em 2022, maior investimento da história do clube, mas não vai ser muito mais. O Atlético não vai cometer loucuras antes de ter essa SAF. E não tem que cometer mesmo. Sim. Só que aí que tá o grande ponto, né? Fica um pouquinho difícil você pensar que é possível disputar um brasileiro, por exemplo. A Sul-Americana, tudo bem. O Atlético já venceu 2 vezes com investimentos menores. Só que o Campeonato Brasileiro é coisa de elenco, né? Você precisa ter consistência. E se você não tiver consistência, se você não tiver um elenco que possa suportar 38 jogos, e eu não digo um time titular só, e é uma coisa que o Atlético hoje tem, o Atlético tem um time titular, mas não tem elenco. O Atlético sofreu muito com lesões, o Atlético sofre muito com peças de reposição. Então ano que vem,
O que eu espero é um elenco mais equilibrado, para que possa brigar por pelo menos uma competição. O brasileiro eu excluo um pouquinho, porque para mim é muito difícil um time com muito menor investimento do que os outros que estão brigando consiga ser campeão brasileiro. Agora, eu espero que Sul-Americana, Copa do Brasil, o Atlético possa chegar longe de novo. Daqui a pouquinho o Vincenzo Dalicani fala mais sobre a coletiva do Petralha. A emoção do Brasileirão está flor da